Sexto ano, terminamos o PET 4. Essa é a última, quarta semana e nós vamos falar de Grécia, um mundo clássico contraponto com outras sociedades. Muito fácil, pessoal. Esse PET está fácil, está simples. O texto que tem aí no seu PET para poder você auxiliar, para te auxiliar, na verdade, ele é um texto simples, está adequado à sua idade, à sua série e tem todas as respostas, tá? Embora, claro, eu tenha colocado, como sempre, tanto na descrição do vídeo quanto no grupo do WhatsApp, os links de textos e vídeos para você assistir e fazer com respostas mais completas e, obviamente, ampliar um pouco mais o seu conhecimento. Vamos lá, então? Meninos, então, invenção do mundo clássico. Para começo, você tem o primeiro texto. Militarismo espartano, democracia ateniense, mulheres na Grécia Antiga. Texto simples, como eu falei para vocês. E aí a primeira questão é muito fácil, pessoal. A primeira questão você só vai completar essa tabela com duas palavras, Atenas ou Esparta. Então depois que você lê o texto, você vai responder se essa característica é de qual dessas duas cidades, de Atenas ou de Esparta. É bem simples, tá? Então, por exemplo, sociedade militarizada, Atenas ou Esparta? Fácil, fácil, fácil. A questão 2, ela vai falar um pouco sobre a questão das democracias, né? Atualmente, lendo a questão, a grande maioria dos países ocidentais vivem em regimes considerados democráticos e defendem a democracia como fator essencial para a vida pública de suas sociedades. Sabendo que este conceito surgiu em Atenas no século VI a.C., que nações como o Brasil são adeptos deste regime, escreva o que você entende como democracia na atualidade. Bom, para a gente poder falar de democracia na atualidade é um pouquinho complicado, sabe por quê? Porque o tema, ele é complexo. Quando a gente fala de democracia, nós estamos falando de um modelo, né, de uma forma das pessoas organizar a sua vida. E democracia, como nós já vimos no PET anterior e também a gente viu na semana passada, democracia, em tese, em geral, é o governo do povo. Ora, como é o governo do povo, nós vamos perceber que em alguns lugares essa democracia ela é mais intensa, ela é mais forte, em outros lugares nem tanto. Eu queria destacar para vocês, para ajudar a fazer essa resposta, porque ela é pessoal, está pedindo a sua opinião, não a minha, não a do livro, tá? Não a do vídeo que você assistiu, mas a sua opinião. Está pedindo uma opinião sua no sentido de compreender essa democracia no mundo atual. Vamos pensar duas coisas? Primeira delas, tem dois tipos de viver a democracia, de vivenciá-la. Uma delas é a direta, como era na Grécia Antiga, em que os cidadãos, que não eram muitas pessoas, eram poucos, né? Depois nós vamos ver próximo os critérios para quem é que era cidadão na Grécia, eram poucas pessoas mesmo. Eles iam na praça e lá eles mesmos davam sua opinião, né? Cada um falava o que pensava, dava a sua ideia, falava o que quisesse falar. É uma democracia direta. A própria pessoa, o próprio cidadão vai lá e fala. A democracia indireta, que é a que nós temos hoje no Brasil, ela é representativa. Como assim, professor? Imagina, por exemplo, que o nosso prefeito, né, o Galileu, ele resolva fazer alguma coisa na cidade. Fala assim, para isso nós vamos consultar as pessoas, consultar os cidadãos de Divinópolis. Bom, então para isso, você já imaginou um lugar que coubesse praticamente todas as pessoas, que ele quisesse ouvir as pessoas, e todo mundo lá assim, eu concordo, eu não. Por que você não concorda? Eu não concordo porque vai gerar isso, vai acarretar aquele problema tal. Você propõe fazer o quê? De que forma? Você já imaginou a confusão? Imaginemos que fosse apenas 10 mil pessoas. Nossa cidade hoje tem 220 mil habitantes, mais ou menos. Vamos imaginar que fosse apenas 10 mil pessoas para dar opinião. Ia acabar quando? Nunca. Então seria muito difícil. Então nós temos a democracia indireta. O que é indireta, então? Ao invés de todo mundo ir lá pessoalmente dar a sua opinião, nós escolhemos as pessoas que vão falar por nós, que no caso são os vereadores. Então quando alguém, o cidadão, no caso nosso que é acima de 16 anos, ele vota, escolhe uma pessoa para ser o seu vereador, para ser o seu representante, na verdade você está dizendo, olha, você vai dar opinião no meu lugar, eu estou escolhendo você. Simples assim. Então se você escolhe uma pessoa, obviamente você precisa confiar nela e mais ou menos a sua opinião tem que ser mais ou menos de acordo com a dela, senão vai dar ruim, né? Você pensa uma coisa e o seu vereador vai falar outra, vai escolher outra para você. E você permitiu, porque a pessoa você votou, escolheu, certo? Isso é democracia indireta, certo? Bom,
Outra coisa que eu queria comentar com vocês é que democracia é muito amplo. Em alguns países, por exemplo, a democracia é bem ampla, as pessoas têm plena participação. Em outras, algumas coisas. No caso do Brasil, a gente sempre fala muito em voto apenas, né, de participar. Mas existem outros canais, tem instituições, tem ONGs, tem espaços de cidadania, tem espaço que você pode ir lá, dar a sua opinião, fazer o seu comentário, associações de bairro, tem N lugares que você pode exercer a democracia, certo? A liberdade de dar a sua própria opinião. Continuando, vem outro texto aí sobre a cultura grega, do mundo clássico para o ocidente atual. E aí vem algumas perguntas, a primeira delas é sobre o filósofo. Nós chegamos a comentar no início do ano na sala de aula, que tudo começa a partir do pensar. Nada existe sem que antes não tivesse sido pensado. Por mais simples que seja, uma simples caneta, ela não existiria se antes alguém não tivesse pensado na possibilidade de criar uma caneta, ou algo que pudesse escrever. Então, antes de tudo é pensar. Pensar é que dá as soluções, é que dá as respostas para as coisas. Então, vamos ver aqui. Um dos principais pensadores, um dos primeiros, na verdade, o filósofo chamado Sócrates, que viveu aí no 470 anos antes de Cristo, faz tempo, né? Ele falando sobre a questão do conhecimento, quando as pessoas perguntavam para ele sobre o que é sabedoria, o que é o conhecimento, o que é a verdade. Ele falou uma frase que até hoje a gente comenta, até hoje ela é atual. Só sei que nada sei. O que será que o Sócrates quis falar com isso? O que ele estava tentando explicar? A resposta é pessoal. Mas vamos pensar uma coisa aqui. Bom, só sei que nada sei. Você já imaginou se determinada pessoa, alguém falasse, eu sei tudo? Eu sei tudo, eu sei de tudo, eu conheço tudo, eu tenho explicação para tudo, que precisar de saber me pergunta que eu respondo. Então essa pessoa não serve a frase do Sócrates, só sei que nada sei, porque ela sabe de tudo. O que essa pessoa tem para aprender? O que essa pessoa está fazendo na vida? Nada, porque ela não evolui. Ela vai pensar o quê? Ela vai estudar para quê? Ela vai conversar, trocar ideias com os outros, para quê se ela já sabe de tudo? Então a frase do Sócrates, ela é, antes de mais nada, provocante. O que será que quer dizer? Só sei que nada sei. Bom, na letra B, em sua opinião, ampliando um pouco essa questão, em sua opinião, o ser humano tem conhecimento suficiente para explicar o mundo em que vive? Sim ou não? Explique. Nós temos. Nós, humanidade, temos opinião, aliás, temos conhecimento para tudo que existe? Nós sabemos explicar tudo? Ou tem coisa que a gente chega no ponto, não, isso aí não dá para explicar, não tem jeito, ninguém sabe o que é isso. Ou não sabe sempre ou não sabe por enquanto. Então, essa outra questão, você vai explicar do seu jeito, obviamente uma resposta pessoal, correto? Bom, uma outra coisa que a Grécia nos deixou, né, que aí na questão 4 fala de legado, que é uma herança, que nos deixou foram as festividades religiosas. Nós já vimos na aula anterior, no PET anterior, sai daí, Tim, atrapalhando o nosso vídeo. Nós já vimos no PET anterior que o Zeus era o principal deus lá da Grécia e que os gregos eram politeístas, acreditavam em inúmeros deuses. E uma das festas religiosas que eles faziam homenagem a Zeus era na cidade de Olímpia. Isso te lembra alguma coisa? Olimpíadas, era essa festa. Existem esportes do mundo grego, lá antigo, que eles faziam homenagem a Zeus, que estão até hoje nas Olimpíadas atuais? Dá uma lida no texto que tem, tá bom? Pessoal, acabou o PET, nós vamos aguardar orientações para o próximo, se houver, e espero que vocês respondam tudinho, mandem a foto da mensagem pra gente, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.